Então, vamos lá? Essa vai ser a nossa primeira aula e ela se intitula O Construtivismo Não Funciona. Nessa aula, basicamente, a gente vai dar uma revisada rapidamente, né, do que é o construtivismo e depois eu vou dar um exemplo de pesquisa que eu considero representativa, significativa, de boa qualidade, mostrando como o método, a abordagem construtivista é problemática. Né? O construtivismo é certamente, né, a filosofia educacional mais importante, é uma espécie assim, de paradigma na área da educação no Brasil há muito tempo, pelo menos uns 30, 40, 50 anos, 30 anos com certeza. E aí, com o construtivismo, a gente pode dizer que acontece um pouquinho também com a mesma coisa que aconteceu com o marxismo. Né? O comunismo, a versão certa do comunismo nunca foi implementada. Então, os problemas sempre são atribuídos à ideologia maravilhosa e os problemas sempre são atribuídos à implementação. Então, existe uma diferença entre o construtivismo ideal, que é perfeito, e o construtivismo real. Eu acredito que grande parte, né, das dificuldades que a gente tem do ponto de vista educacional no Brasil derivam do fato de que foi adotada como paradigma essa filosofia que ela é muito confusa e ela, vamos dizer assim, ignora vários aspectos da natureza humana, basicamente tudo que a gente aprendeu sobre o funcionamento da mente humana nos últimos 40, 50 anos em função da ciência cognitiva. Então esse é o mote do nosso curso, a gente procurar mostrar como os conhecimentos adquiridos, né, através da ciência cognitiva questionam diversos desses postulados do construtivismo. O construtivismo não é um método, né, mas sim uma filosofia, e ela deriva das ideias românticas, né, do século XVIII, século XIX, principalmente de um autor, né, que é o Jean-Jacques Rousseau, que escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação. Nesse livro, o Rousseau defendia uma posição que a gente pode chamar do bom selvagem, ou seja, não existe uma natureza humana, o cérebro, mente humana, ao nascer, é uma tábula rasa, ou seja, uma lousa em branca, e tudo que acontece depende da educação. Se a criança se desenvolve por bem ou se a criança se desenvolve por mal, isso vai depender da educação e, portanto, da sociedade. No mundo contemporâneo, com a universalização do ensino, inclusive já de nível superior, as necessidades crescentes, né, de desempenho cognitivo em função da revolução tecnológica, cibernética, informática, internet, assim por diante, faz com que o Estado deva ter um papel muito importante, né, nesse processo educacional. Então isso acaba virando uma missão do Estado. Isso aí cria vários problemas, né, do ponto de vista da autonomia das famílias, né, de como elas querem, que tipo de tradição cultural elas querem que seus filhos sejam educados e assim por diante. Mas basicamente a ideia que se tem é de que ao nascimento o indivíduo, o ser humano, é quase que assim totipotente, ele pode aprender tudo e pode se desenvolver para mal ou para bem, dependendo do tipo de influência que ele for recebendo através da educação. Nesse caso não existem influências genéticas, não existem diferenças individuais, não existe uma herança evolutiva de determinadas adaptações cognitivas que foram sendo selecionadas ao longo da evolução da nossa espécie. Eu gosto muito, né, de usar como exemplo desse mito do bom selvagem o filme Pocahontas, do Disney, né, que eu assisti uma série de vezes, né, junto com os meus filhos, e que ilustra muito bem essa concepção. Tá? Contemporaneamente, né, o construtivismo surgiu como uma espécie assim, de reação ao ensino tradicional, que era muito baseado na hierarquia, baseado na autoridade e baseado principalmente na habilidade do indivíduo decorar fatos, informações
assimilar informações, meter informação para dentro da cabeça do menino, né? Então, esse ensino tradicional é muito maçante mesmo, tem aspectos autoritários. Então, de uma certa maneira, o construtivismo representou uma reação a isso e uma tentativa de tornar o ensino mais atraente para as crianças, mais lúdico, mais próximo da realidade delas. Existem dois sabores principais do construtivismo. Um vem da pesquisa do Piaget, basicamente a ideia de que a criança aprende interagindo com o ambiente, então atribuindo uma importância grande à ação da criança, no início uma ação concreta, acessório motor, e depois em níveis crescentes, né, de abstração, até chegar no funcionamento cognitivo mais complexo. Assim, o segundo sabor de construtivismo deriva do psicólogo Vygotsky, né? A ideia então é de que o conhecimento é socialmente construído, né? Que o que é importante não é tanto a interação com os objetos, com os materiais, e sim a interação social que leva, né, a essa tal da construção do conhecimento, enfatizando então a tradição cultural na qual o indivíduo está inserido e principalmente o papel que a linguagem tem na transmissão e na construção desse conhecimento. Numa tentativa, assim, ainda que grosseira, né, de explicitar os principais postulados, né, pressuposições do construtivismo, a gente pode mencionar 4 aspectos. O primeiro deles é o papel ativo do aprendiz, ou seja, a ideia de que a aprendizagem depende de alguma forma de atividade, quer seja cognitiva, quer seja mental, ou seja, de se debruçar ativamente sobre um determinado problema, procurar encontrar a solução e não simplesmente receber as informações de maneira passiva. O segundo aspecto é aprender com a experiência, né? Quer dizer, aprender com a experiência significa aprender a partir de uma perspectiva de primeira pessoa, de ter um contato direto com as questões, de se engajar pessoalmente nessas questões. O terceiro aspecto é considerar que o aprendiz é um epistemólogo. Então, a ideia de que a criança aprende enfrentando problemas e procurando descobrir soluções para esses problemas. E fazendo isso, ela vai atuar mais ou menos como um filósofo, como um pesquisador atua, ou seja, buscando soluções. Pode-se, inclusive, fazer uma certa analogia, né, entre o desenvolvimento do pensamento, da pesquisa científica e o desenvolvimento da criança, passando por diversas etapas, estágios. O quarto aspecto é o efeito negativo da instrução, ou seja, o pessoal acredita que se você ensina uma criança, se você dá um grau determinado de tutoria, você está privando a criança de descobrir aquilo por conta própria, de aprender então a partir dessa experiência da própria atividade, e que isso pode ter um efeito negativo sobre o desenvolvimento da criança, inclusive do ponto de vista motivacional, né? Uma situação que ilustra isso, né, vem do próprio Piaget, onde ele fala assim: cada vez que se ensina prematuramente para a criança alguma coisa que ela poderia ter descoberto por conta própria, a criança é privada de inventá-la e, consequentemente, de compreendê-la completamente. Então, esse é um dos dogmas, né, um dos pressupostos mais importantes, e que eu chamo isso também de sonegação de informação. Quer dizer, o professor tem determinada informação, ele não transmite essa informação para a criança, simplesmente coloca a criança numa determinada situação para interagir com determinados materiais, ou numa determinada situação social para resolver um problema. O problema é esse que geralmente é um problema pouco estruturado, que muitas vezes não comporta uma resposta certa ou uma resposta errada, e o menino tem que descobrir. Então ele vai ter que usar algum tipo de estratégia. No início pode ser uma estratégia tipo tentativa e erro, até que ele vai descobrindo alguns princípios estruturantes de como esse problema pode ser resolvido. Então, basicamente, essa é a ideia do
do construtivismo de uma maneira muito simplificada, muito grosseira, em alguns minutinhos. Como eu falei, o construtivismo, então, é uma filosofia, e uma das dificuldades diz respeito à questão da operacionalização. Não existe uma ligação, uma vinculação clara, né, entre a filosofia e como aquilo ali vai ser implementado na prática na sala de aula. Os dados de pesquisa mostram, desde o final da década de 50, que o construtivismo não funciona. Existem estudos de meta-análise mostrando, por exemplo, que se você operacionalizar o construtivismo como sendo chamado instrução mínima ou instrução minimalista, comparando com métodos, né, que enfatizam mais a instrução, os resultados são altamente desfavoráveis para o construtivismo. Esses dados de meta-análise mostram uma diferença em torno de 0,4 desvios padrão, desfavoravelmente às abordagens construtivistas. O interessante disso é que se sabe disso há muito tempo. Em 2004, um psicólogo educacional norte-americano chamado Richard Meyer publicou um artigo muito interessante na American Psychologist, em que ele cita diversas formas de implementação do construtivismo, que vem lá desde o início da década de 60, final da década de 50. Então, basicamente, o que ele mostra nesse artigo é que, à medida que os dados empíricos iam mostrando que esses métodos não funcionavam, o pessoal foi trocando de nome, mudando o rótulo. Então, o construtivismo, desde o final da década de 50, ele apareceu sob diferentes nomes nos Estados Unidos, como, por exemplo, Discovery Learning, Problem-Based Learning, o famoso PBL, que está sendo implementado nos cursos de medicina, que é a moda agora aqui no Brasil, Inquiry Learning, Experiential Learning e Constructivist Learning. Então, à medida que os dados foram mostrando que essas implementações não funcionavam, o pessoal simplesmente foi mudando o rótulo, mas continuou vendendo o mesmo produto. Né? Então, eu vou ilustrar essa, vamos dizer assim, superioridade dos métodos que enfatizam um pouco mais a instrução, com o exemplo de uma pesquisa que eu acho muito interessante, que teve um impacto muito grande, conduzida por um pesquisador chamado David Clark, da Universidade Carnegie Mellon, que tem a ver com o ensino de ciências. Basicamente, o que o Clark estava interessado era em fazer uma investigação comparativa de dois métodos, um método relacionado com uma instrução mínima e outro método com uma dose maior de instrução, em relação à habilidade das crianças aprenderem, né, o controle de variáveis. O controle de variáveis é um dos aspectos fundamentais da ciência e vamos dizer assim, uma das etapas importantes no desenvolvimento do pensamento científico é o indivíduo desenvolver o insight que ele só pode mexer, só pode mudar, né, uma variável de cada vez, porque se ele mexer diversas variáveis ao mesmo tempo, a coisa não vai funcionar porque ele não vai conseguir estabelecer relações de causa e efeito. Às vezes a gente vê coisas engraçadas, até, por exemplo, nos laboratórios de biologia, às vezes o aluno de graduação, pós-graduação, está tentando fazer uma determinada técnica laboratorial e a coisa não está funcionando, aí em vez de ele mexer numa variável de cada vez, na dose do produto, dos reagentes, na temperatura, no tempo, não sei mais o que, ele vai lá e mexe em mais de uma variável ao mesmo tempo e aí não chega a conclusão nenhuma. Quando a coisa, na maioria das vezes, não funciona, quando a coisa não funciona, ele não sabe por quê, qual foi a variável crucial responsável, né, por esse aumento, né, da eficácia do método. Então, nesse estudo, o Clark investigou o desempenho de 112 crianças de terceira e quarta série em tarefas relacionadas com a aprendizagem do controle de variáveis. Então, o experimento foi conduzido em 2 dias, no primeiro dia em 2 fases, né? Na fase 1 do primeiro dia,
Foi estabelecida então uma linha de base, que os problemas foram apresentados para as crianças e foi julgado o desempenho dessas crianças, ou seja, se elas tinham ou não capacidade de controlar as variáveis. Então, nessa primeira fase do primeiro dia, se descobriu que 8 crianças tinham um desempenho compatível, né, com a perícia no controle de variáveis, ou seja, elas tinham acertado as respostas para 4 experimentos controlados sobre 4. Então essas crianças foram excluídas da fase 2 porque elas já tinham adquirido essa habilidade de controlar variáveis. Na fase 2, ainda no primeiro dia, as crianças então foram sorteadas para 2 grupos. Um grupo que recebeu instrução no controle de variáveis e outro grupo que descobriu o controle de variáveis por conta própria, então chamado grupo de descoberta. Então uma abordagem instrucional, enfatizando mais a instrução, e outra abordagem construtivista, enfatizando mais a descoberta. No segundo dia foi feita então a avaliação do desempenho, né, dos efeitos dessas intervenções. E essa avaliação foi feita através de uma série de avaliações de pôsteres de feira de ciências, que eles pediram que os meninos avaliassem, vamos dizer assim, a validade, a qualidade científica dos pôsteres em função de uma série de questões que foram colocadas e que se direcionavam especificamente a esse aspecto do controle das variáveis. O problema que eles usaram, então, é o problema clássico, esse da rampa, que é ilustrado na figura, e é saber, então, assim, identificar quais são as variáveis cruciais que vão controlar, né, a velocidade e a distância, né, que a bola vai rolar nessa rampa. Então, eles são 4, né, as variáveis que influenciam isso: a inclinação, a superfície, o comprimento e o tipo de bola, né? Então, no exemplo, na figura de cima, aparece uma bola de golfe, uma rampa inclinada, que é lisa e curta. No segundo exemplo, né, uma bola de borracha, na rampa que é menos inclinada, que é rugosa e que é mais longa. Então, a ideia é ver se a criança consegue fazer uma previsão de quais vão ser os efeitos dessas diversas manipulações e aprender que, para descobrir esses efeitos, ela tem que ir variando cada uma dessas dimensões isoladamente. Então, esse é o princípio, né, do controle de variáveis, que é um pilar, né, do pensamento científico. Tá? O que eles observaram? Então, nessa figura aqui dos resultados, dá para ver claramente que houve uma superioridade da instrução direta. Comparando, né, as médias no pré-teste e no pós-teste, as crianças que receberam instrução direta tiveram uma média superior. A média da instrução direta foi 3 e pouco, a média da aprendizagem por descoberta foi 1 e pouco, né? Quer dizer, basicamente as crianças que foram alocadas ao grupo da aprendizagem por descoberta aprenderam muito pouco. Né? Agora, um outro aspecto interessante desse estudo diz respeito à equivalência, né, entre os caminhos para a aprendizagem. Então, um aspecto importante é que o resultado final faz pouca diferença se a criança aprendeu por instrução ou por descoberta. O resultado é o mesmo. Para isso, então, eles pegaram de novo aqueles indivíduos que tinham sido classificados como peritos, né, e compararam com aqueles indivíduos que tinham se tornado mestres através da descoberta e os que tinham se transformado em mestres através da instrução direta. Os scores deles, né, não diferiram entre si, quer dizer, os 3 grupos, os que tinham aprendido por conta própria anteriormente, os que aprenderam pela instrução, os que aprenderam pela descoberta, tiveram o mesmo desempenho. Então, para concluir essa aula, o que a gente pode dizer
é que apesar de o construtivismo ser uma abordagem, uma filosofia ou uma ideologia pedagógica muito prevalente, quase que paradigmática no Brasil, existem evidências muito sólidas de que a aprendizagem com instrução minimalista, né, na verdade, ela não funciona. Inclusive, ela pode ter efeitos deletérios sobre crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, que têm algum transtorno de aprendizagem, como a gente vai discutir mais adiante. Então, agradeço a atenção de vocês e está encerrada essa aula.